Esse início de trabalho eu sempre dedico uma fala assim à equipe. Quem trabalha com a equipe vê assim que a equipe trabalha mesmo e sempre procurando fazer o andamento das funções, a harmonia do trabalho, empenhando para o trabalho ficar bom, porque o trabalho precisa de ficar bom e o trabalho da equipe é o empenho para o trabalho ficar bom. Quem trabalha com a equipe fica grato mesmo de estar trabalhando, porque tem sempre a criatividade. Em uma equipe não tem nada definido, as coisas têm a progressão, tem o planejamento, mas a execução é todo um instante definindo. Fico feliz assim de estar trabalhando com essa equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mistério do nascimento. E o mistério, toda pessoa sabe assim que a pessoa tem que fazer esforço para as coisas ficarem claras. Na criação todas as coisas são claras, o que falta é o espírito humano ter dedicado um tempo para conhecer, para deixar claro dentro dele aquilo que ele tem como um mistério do nascimento. Uma criança nasce de uma maneira, outra criança nasce de outra maneira. Cada um tem aquilo que ele precisa para ele melhorar mesmo na caminhada dele sobre a criação. Nós vemos assim uma coisa bem importante, cada um tem que fazer o esforço. E quando a gente ouve uma pessoa falar que não entende, quem estuda um pouco sabe que aquela pessoa está falando que não entende, mas cada um tem que fazer o esforço de entender. Nós temos que ter o conhecimento de todas as coisas. Uma criança nasce de uma maneira, outra nasce de outra maneira. Os fios que fez com que aquelas crianças viessem para a Terra, eles foram tecidos numa outra época. Eles têm a importância, a cor. O espírito humano, com a sua vontade, com os seus atos, ele vai tecendo os fios. Nós vamos observando aquele profissional que vai trabalhando, que aprendeu a usar o tempo do repouso para o repouso, aprendeu a usar o tempo que ele tem para o descanso, também ele usa para o aprimoramento na profissão dele, no seu dia a dia, ou para ter um conhecimento diferente da sua profissão. Então ele vai dedicando a esse tempo que ele tem disponível. Ao longo dos anos ele adquire uma outra profissão. Dentro dele ele fica com uma opção. Ele tem o conhecimento e a opção dele seguir nesta profissão ou seguir naquela outra. Ele é que vai fazendo o caminho dele e ele vai fazendo como é melhor. Quando a pessoa tem um pouco de sensibilidade interior, ela vê que para fazer o que gosta tem que ser na hora do lazer, porque normalmente as pessoas gostam de determinada coisa e ela fala assim, mais vale um bom gosto do que isso ou aquilo. Eu vejo assim que nós temos que priorizar a nossa sobrevivência e o bom gosto ela tem que ir ponderando para ela ter esse bom gosto no futuro, quando ela passar o período daquela responsabilidade que ela tem. Os ditados populares, cada um tem que ir fazendo uma observação como ele entende, porque se ele vai trabalhar com um bom gosto, ele pode no futuro ter as limitações de sobrevivência, de relacionamento, e isso é bem interessante mesmo, porque aquelas pessoas que têm sempre o direito, que têm sempre o bom gosto, as outras pessoas distanciando dela, porque no relacionamento tem que ter um mutualismo, tem que ter uma troca, tem que ter uma harmonia, e essa harmonia tem que ser para o conjunto. Não tem jeito de uma pessoa ficar beneficiada no relacionamento. E aqueles que aceitam também entram numa condição assim de serem beneficiados, de serem convenientes. E no trabalho interior, com os ensinos da criação,
Aquelas pessoas que aceitam também a conveniência, não está trabalhando dentro delas, elas estão fazendo um trabalho de viver o presente, na conveniência. Viver o presente, está certo essa expressão, cada um tem que fazer um esforço de entender essa expressão. Viver o presente está de acordo com aquela pessoa que fica ligada nos ensinos e fica percebendo as suas qualidades, como ela usa os talentos que ela trouxe para essa terra, a visão, a audição, o tato, o paladar, e as dúvidas que ela tem com a visão, ela confirma com o tato. As dúvidas que ela tem com o tato, ela confirma com o olfato. E isso é bem interessante assim, porque quando uma pessoa está trabalhando com alimentos e ela está manuseando aquele alimento, a cor daquele alimento, o toque daquele alimento não apresenta bom. Ela não tem dúvida, ela usa o olfato. E se ela ficou insegura, ela usa o paladar. Nas coisas exteriores, nós temos todo um recurso de ir observando como nós temos que usar as qualidades que nós trouxemos para facilitar a nossa caminhada sobre a terra. Aquele que não está ouvindo, que não está dando a atenção à sua audição no relacionamento dele e ele não está percebendo a intenção que está acompanhando aquela fala, ele então poderá ficar muito prejudicado no futuro. Nossa vida, ela requer todo um instante a pessoa tendo a atenção com ela mesma. O mistério do nascimento é a pessoa ter conhecimento do que ela tem nesta vida e de como ela está usando. Ela que tem que fazer esse trabalho. Ela vai colher nessa época ou na época seguinte que ela voltar nessa terra aquilo que ela plantou e a maneira que ela está usando as suas qualidades. Esse trabalho é um trabalho que cada um tem que fazer. Quando uma pessoa vê uma cena, uma criança doente, uma criança com muitas limitações, tem muitas coisas que ela não compreende, mas nós temos que compreender. E a nossa compreensão, cada um tem que ter o cuidado de não usar o 8º mandamento, que é ficar julgando. A gente conhece assim casos que a pessoa passa por situações com mais de 80 anos. Então, uma colheita não tem tempo, porque a colheita do corpo físico também não tem tempo. A colheita que o espírito vai colher no futuro também não tem tempo. É um esforço que cada um tem que ter para compreender que aquele quadro que ela está vendo, como ela vê aquele quadro e qual é o procedimento que ela precisa de ter para o futuro dela ser melhor, como ela pode fazer para a colheita dela ser uma colheita boa. E existe assim muitas coisas interessantes. Quando a pessoa tem um comportamento assim, que ela sempre coloca na condição de injustiçada, às vezes essa pessoa também, no trabalho dela, não tem uma presteza, uma colaboração. Na casa dessa pessoa, ela sempre entra no relacionamento na condição de ter direito. Num relacionamento, a pessoa é que tem que fazer a observação como ela atua no relacionamento e como ela atua com ela mesma e com aqueles que é da responsabilidade dela. Não podemos colher diferente daquilo que fazemos, daquilo que somos. Nós é que temos que ter a importância dentro de nós daquilo que nós queremos para o nosso dia, daquilo que vai ser bom para nós. Cada um é que tem que fazer esse esforço de ver como é possível ele melhorar. E uma melhora não está na condição de omissão, de conveniência, porque às vezes a pessoa aceita tudo e não questiona. Essa pessoa tem muitas vezes dificuldade de ter uma promoção no trabalho. Esse chamado
comportamento, também ele fica sem a condição de ter o cargo de gerenciamento, o cargo de liderança, porque dentro dele tem a passividade, tem uma aceitação, porque fica mais fácil aceitar, e ele vai levando a vida dele, mas dentro daquela empresa também ele colhe aquilo que ele está fazendo. Quando vai precisar de uma pessoa para a parte administrativa, supervisão, então vai buscar aquela pessoa em outro lugar, porque naquele setor não tem nenhum que pode ser aproveitado para essa nova promoção. Nós temos que fazer esse trabalho de ver como nós somos, porque nós vamos colher. A colheita das leis da criação são, cada um vai ter que colher aquilo que ele está plantando. Precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. O mistério do nascimento. Cada pessoa tem que fazer um trabalho com ela mesma, porque na vida física nossa não pode ser diferente. Aquela senhora que tem uma referência boa dos filhos, ela fez o trabalho a vida inteira dela naquela direção. Para a vida interior dela é um outro trabalho, na proporção. Porque se ela descuida, na sequência dos anos, ela fica sem o material interior do conhecimento das leis da criação. E na vida seguinte, ela vai colher aquilo que ela plantou nessa época. Todos nós temos que fazer esse trabalho de ter essa clareza. E cada um tem que fazer esse esforço mesmo, porque observando a terra poluída, desmatada, a terra com o solo empobrecido, quem morou nessa terra numa época anterior começou a degradar esta terra. Hoje ela se encontra degradada, poluída e suja. Nós, para morarmos numa terra bonita, nós temos que fazer esse trabalho de mudar o nosso jeito, de ir percebendo que algumas décadas que a pessoa vive sobre a terra não é uma referência de uma vida do espírito, é uma fase, e uma fase a pessoa vai colher na vida seguinte. Nós temos que fazer muito esforço assim de melhorar o nosso entendimento. Para voltar nessa terra, a pessoa tem que ter a condição de ter uma irradiação boa. Influi muito na vida de cada um o ambiente em que ele vai nascer. Para ele ter um ambiente bom, para ele nascer num ambiente bom, é nessa época que ele tem que desenvolver a coerência mesmo, e de observando que não pode atrapalhar a vida dos filhos, não pode atrapalhar a vida dos colegas. Quando a pessoa vai voltar nesta terra, ela vai voltar naquele ambiente que ela deixou. Se ela atrapalha a vida dos filhos, ela vai vir num ambiente que a vida dela vai ser atrapalhada. E a gente vê assim que tem muitos lares que tem uma desarmonia. Para a pessoa ter um merecimento no futuro, ela tem que fazer nessa época. Um comportamento só pode ser feito de acordo com as leis da criação, porque aquilo que semeias, hás de colher. A estrutura da vida interior de uma pessoa está em conhecer os ensinos. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai fazendo esse trabalho com ela mesma. Tem muitas coisas na nossa vida, tem muitos anseios, tem muitas saudades, e a pessoa vê que não tem como ela corresponder com esses anseios, essas saudades. Ela tem que viver a vida que ela tem no momento, e a vida que ela tem no momento, para ela diminuir essas emoções interiores que ela tem que estar estudando o livro Na Luz da Verdade. Todas as coisas têm um tempo. Às vezes a gente vê assim uma dona de casa que tem no quintal da casa dela determinados frutos, e para ela ter aqueles frutos maduros antes dos bichinhos comerem, às vezes ela envolve aquele fruto
num papel ou num tecido. Esse trabalho ela faz para ter aquele fruto bonito. Nós também temos que fazer esse trabalho conosco mesmo e observando o nosso ambiente, como nós podemos fazer o nosso relacionamento ser de uma maneira diferente. Temos que ter o zelo. A pessoa acha assim que ela tem o zelo com as outras pessoas e o zelo com as outras pessoas, observando, nada mais é do que dar pão e circo. Mas isso não quer dizer zelo, é outro valor interior, é outra referência. Quando o pai dá para o filho, dá para a filha somente um jeito bom de sobreviver, o conforto da casa, o conforto do lazer, aquele filho, aquela filha não pode fazer diferente com o companheiro, a companheira que ele vai arrumar na vida, vai fazer igual. Só que o pai, hoje ele pode fazer isso na condição de sobrevivência. Ele tem um outro lado também que ele sabe como adquirir o recurso. Hoje ele faz, mas esse filho só recebe o jeito de adquirir o recurso, esse filho não adquiriu. Existe um ditado assim bem interessante mesmo. O pai ganha, o filho come e o neto passa fome. É nessa referência assim, porque se o pai não ensina o filho a desenvolver a habilidade para a sobrevivência, esse filho também não tem o que transmitir para os seus descendentes. A maneira que cada um tem que fazer é conhecendo os ensinos, independente do comportamento do pai, independente do comportamento do avô. Esse que está hoje estudando os livros, ele vai fazendo dentro dele o processo para a atuação do seu espírito na matéria grosseira. Com essa atuação do espírito, o espírito não está ligado à norma temporal, ele não está ligado a tempo e espaço. Então ele tem a condição de ver antes, de ver como é melhor para a vida dele. Ele faz o esforço e ele vai vendo que, independente dele ter tido os seus ascendentes um comportamento assim, ele agora, com a intuição, ele vai fazendo um trabalho de ter um comportamento melhor. E isso é uma coisa assim bem interessante mesmo, bem individual, porque quando um filho fica muito descontente com o pai, normalmente na sequência dos anos, esse filho também faz pior. E não tem jeito mesmo de um filho fazer melhor se ele não estudar o livro na luz da verdade. A maneira é estudando o livro na luz da verdade e alinhando o seu entendimento. O mistério do nascimento é um esforço que cada espírito humano tem que fazer para conhecer as leis da criação e observar que ele está colhendo o que ele semeou, mas ele tem dentro dele todo um instante a possibilidade de melhorar. E uma melhora é a vida inteira, que é o caso daquela senhora, que ela é prestimosa, é a vida inteira aquela qualidade. E aquela senhora, se ela faz o trabalho com ela mesma, ela também arruma o material para o espírito dela retornar à pátria espiritual de uma maneira boa. Uma maneira boa que eu me refiro é de uma maneira segura, de olhar para trás com uma alegria de ter tido aquelas vivências. As limitações físicas que uma pessoa apresenta está de acordo com a condição da pessoa superar aquelas limitações, ou no financeiro, ou na condição mesmo do centro motor, ou ter uma audição diminuída. Se a pessoa tem dentro dela a boa vontade, ela supera, ela melhora essa qualidade. A limitação pode continuar, mas ela desenvolve qualidades melhores, ela fica mais atenciosa e com a atenção ela desempenha melhor aquilo que é da responsabilidade dela. Temos que fazer esse esforço de andar em cima dos mandamentos. Um descontentamento é um procedimento que muitas vezes a pessoa tem usando a crítica, em vez de trabalhar dentro dela para ver como ela muda o grau
a gente observa que é mais fácil criticar do que fazer um esforço para ter aquelas qualidades. A criança pequena, às vezes, ela já é dedicada, ela gosta da matéria escolar e ela faz esse trabalho de conhecer a matéria escolar e conhecer um pouco mais do que aquilo que está sendo ministrado. Ela faz esse esforço. Essa criança terá que ser muito discreta, porque os colegas que não fazem esforço nenhum, a primeira coisa que eles arrumam é um apelido pejorativo para aquele que é esforçado. No nosso relacionamento, nós temos que fazer a seleção. E o pai também tem que fazer a seleção, porque se o pai aceita qualquer amigo, o filho aceita qualquer amigo. Mesmo esses amigos tendo comportamentos que procura diminuir a qualidade desse jovem. É um esforço e esse esforço é de cada um. Nós temos que ter esta condição interna de fazer esse trabalho conosco mesmo. A socialização tem que ser com pessoas que caminham nos ensinos da criação, porque usar o 8º mandamento para aquele que faz o esforço é fácil, porque se a gente observa também sobre a terra, são poucas pessoas que estão fazendo um esforço para melhorarem, para deixar o seu espírito brilhar. Quando uma pessoa deixa o seu espírito brilhar, ela vai vendo que não tem muitos companheiros sobre a terra, porque são poucas pessoas que trabalham com ela mesma. O trabalho com as outras pessoas, nós temos que ter a boa vontade. Tendo a boa vontade com as outras pessoas, tem que fazer a diferença também, que tem sempre a presteza independente da outra pessoa. Mas nós temos que ter a boa vontade com aquelas pessoas que se esforçam em compreender os ensinos. Quando a gente tem esta qualidade de ir fazendo esta observação, vai facilitando também a nossa vida interior em ter a boa vontade conosco. Ter a boa vontade consigo próprio tem essa importância, porque adquire um método, a pessoa passa a fazer aquilo que o seu corpo precisa também. Ir naquele lugar que tem o alimento que ela vai fazer a aquisição, que aquele corpo físico vai ficar agradecido em receber aquele alimento. Essa coisa boa facilita a vida da pessoa. Com o movimento, aquele corpo fica sadio. Ao longo dos anos, aquela pessoa é beneficiada, porque tem a importância de quando a pessoa tem o movimento, ela também tem o alimento para cada célula do seu corpo. Aquele corpo vai ser usado a vida inteira. Com isso também a massa cefálica dessa pessoa vai ficar sempre numa condição boa. Ela tem a facilidade de lembrar das suas responsabilidades. Uma pessoa que trabalha assim, também na vida seguinte dela, os fios que ela está tecendo para ela mesma nessa época, na vida seguinte, ela vai ter um nascimento bom, ela vai vir para uma casa boa, com costumes bons. O mistério do nascimento é a pessoa não conhecer as leis da criação. E ela tem que conhecer, porque se ela entrar com o descuido de fazendo observações e de fazendo críticas, porque existe injustiça na distribuição dos nascimentos, está sujeita a vir para um ambiente que ela vai ter muita dificuldade, porque em vez dela ter a responsabilidade com ela, em vez dela cuidar bem do seu corpo físico, ela passou a fazer observações de como os outros se encontravam. As leis da criação são justas, são equilibradas. Uma pessoa não pode colher diferente daquilo que ela planta. Existe a lei da gravidade. À medida que a pessoa tem boa vontade na vida
com a vida, ela vai ter boa vontade com ela, e isso facilita o trabalho dela, e ela sabe que tem as limitações em cada profissão, e ela vai tendo a condição, com a boa vontade, de tornar-se um bom profissional. E isso a gente observa também na condição de pai. À medida que vai passando os anos, aquele pai vai tendo uma facilidade melhor de relacionar com os filhos. Evidentemente, se esse pai tem costume bom, se esse pai faz o esforço de conhecer os ensinos. Conhecer os ensinos tem essa importância. Vai entrando nos fios que ela teceu e ela vai vendo como ela pode desfazer muitos fios que foram tecidos antes, porque ela terá que colher. E a gente sabe disso. Tem muitas coisas que não tem tempo, não tem espaço. Tem muitos ditados populares que cada um tem que fazer essa observação. Ela não pode colher diferente daquilo que ela plantou. O conhecimento dos ensinos tem essa importância. É um esforço. Cada um tem que fazer o esforço. Aquela dona de casa, para ela ter o nome de prestimosa, não é somente com um ato. Aquele senhor que conseguiu o grau de mestre na profissão dele, não foi 1 ano ou 2 de trabalho, é a vida inteira fazendo aquele trabalho, é a vida inteira tendo a boa vontade. Ele tem a boa vontade, aquela senhora tem a boa vontade, aquele mestre tem a boa vontade, porque quando entra um aprendiz, ele tem a boa vontade de ter a paciência de repetir os ensinos para aquele aprendiz, e ele vai repetindo na proporção que aquele aprendiz tem a capacidade para assimilar. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição para a pessoa. A pessoa é que tem que fazer o trabalho de caminhar em cima dos ensinos, de ir observando como ela é, como ela pode ter a boa vontade. Com a boa vontade tem esta coisa boa, ela vai cuidando dela, e o jeito que ela cuida dela tem essa importância. Ela cuida dela de uma maneira boa, que ela pode ter um futuro melhor. Às vezes a pessoa pode pensar que ela vai ter uma nova oportunidade, ela poderá ter uma nova oportunidade se ela trabalha dentro dela, mudando a sua irradiação, conhecendo os seus ensinos, de compreender que a vida anterior que ela teve descuido, ou porque ela não teve o conhecimento, mas agora o mistério do nascimento é a clareza que ela tem que ter. Uma pessoa só pode colher uma coisa boa no futuro se agora ela está plantando coisas boas para o seu dia a dia. Trabalhar para os seres humanos não quer dizer que está trabalhando para o Criador. Tem que ser feita essa diferença. Nós conhecemos o ditado popular que fala: tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe. E nós também conhecemos o ensino que fala: terás que comer o pão com o suor do teu rosto. E isso é verdadeiro. Nós é que temos que fazer o trabalho de ter a qualificação. O Criador dá a cada um aquilo que ele precisa. Nós temos que entrar na condição do servo bom, que usou bem os talentos que trouxe. Se a gente usa bem o talento, entra na condição daquela empresa. Conheceu todas as funções, mudou de grau, mudou de nível dentro daquela empresa. A sobrevivência também fica mais fácil. Tem essa importância quando a pessoa tem dentro dela a boa vontade, a simplicidade e a seriedade com a vida dela, porque nós temos a importância de fazer brilhar, de fazer irradiar o nosso cristal. O nosso espírito é um cristal. Ele não macula. Tudo que nós aprendemos nesta criação, nós temos que aprender a usar. E usar de maneira construtiva para nós mesmos. E diferenciar. Se eu quero fazer alguma coisa para uma pessoa, primeiro eu tenho que ter. Eu não tenho que ter boa vontade somente. Eu tenho que ter.